Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. E hoje eu tô com uma mulher referência quando o assunto é voz. Olha que legal, o nosso podcast chama Viva Voz. E eu tô com ela que é fonoaudióloga de excelência, ela é fundadora do Instituto Carla Oliveira. Ela é especialista em técnicas vocais, linguagem, motricidade oral, oratória. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso podcast Carla Oliveira. Seja bem-vinda, Muito minha obrigada, Nina. amiga. Prazer também estar aqui. Que Muito bom. bom. Bom, nosso bate-papo vai ser top hoje, hein? Tem muita coisa aqui. Carla, queria começar perguntando como que nasceu o Instituto, qual que foi a ideia, da onde que veio o teu encanto pela fono? Me conta um pouquinho toda a sua Então, trajetória. eu sempre fui uma pessoa de criança também, mas sempre fui muito comunicativa. Sempre gostei muito de falar. E na época que você se forma, né, com 17 anos, você não sabe o que quer fazer, resolvi fazer letras, português e latim, porque eu sempre gostei de escrever poesia, né, poemas e música, tradução, sempre gostei muito disso. Que Só que aí lindo. fazendo a faculdade de letras, português e latim, né, para entender Latim. latim, para entender as palavras, e nem tinha ideia ainda da fono. Só que a minha carona fazia fono. E eu sempre fui muito alérgica, com a rinite, com aquelas coisas. E eu esperando minha carona, eu falei: "Gente, adorei". Me identifiquei com a fono. Então saí da área ali de letras e passei para a área médica, e quando foi a ciência da saúde, quando eu entrei pra fonoaudiologia. E aí me apaixonei. Então comecei já a ter esse primeiro contato com a voz, já na terapia, atendendo alguns pacientes, linguagem, né, desde cedo. Eu comecei a fazer estágios cedo, para poder me identificar com aquele local, e nunca mais parei. Então, hoje eu já estou no mestrado e já sempre Que caminhando. legal. E aí, quando vim para Brasília, porque eu já mudei muito, né? Sou esposa de militar, Ixi, aí ainda é. tem isso, né? E aí, quando eu estava no Sul, agora eu estou aqui em Brasília há 15, não, 25 anos já. Nossa, então É, estabilizou. Ah, 25. ele é aposentado Já, já? já, Ah, né, então 25 anos. E aí o que que acontece? Sempre achei que aqui em Brasília, eu ia estudar, ia ter muita coisa. Quando eu vinha 25 anos atrás, estava começando a ter aqui a pós-graduação, as coisas, né. E eu falei: "Não, vamos começar a buscar o seu caminho". E eu sempre quis ter o atendimento do meu jeito. Porque uhum. é óbvio, né, é muito bom, tive experiência em vários lugares que eu trabalhei, mas eu tenho aquela coisa de você ter um atendimento diferenciado, personalizado, em que eu vou entender cada cliente meu que vem. E aí eu resolvi atender, colocar o Instituto Carla Oliveira. Só que além disso, menina, é uma história muito interessante. Eu fui morar em Águas Claras. Hã, Do lado do meu prédio, tinha um prédio abandonado. hã. Todo dia que eu passava ali, que eu ia para a clínica de algum lugar que eu estava atendendo, eu falava: "Eu ainda vou trabalhar aqui, eu ainda vou trabalhar aqui". Que Até um legal. dia que eu passei e vi que estava em obra. E aí eu entrei, era uma pessoa que comprou o prédio, que hoje também é a faculdade em Anhanguera, que é o Centro Médico AMA. Eu fui a primeira a alugar a sala. Então foi lá que surgiu o Instituto Carla Oliveira, Chocada! do meu ladinho, do jeito que eu queria, né. Então hoje a gente já cresceu, já tem mais de uma sala, tem o estúdio também, tem várias coisas, mas ficou do jeito que eu queria, né, do jeito que eu gosto desse atendimento, sair um pouquinho desse padrão que você em clínica, que você tem que atender tanto tempo, sabe, ali, Sim, seu tempo você tem que entrar outro, não, eu acho que a gente tem que respeitar, como a gente estava falando, como aqui, né, que a gente vê de sim. você, o que que é, o tempo que ela precisa, eu preciso acolher aquela pessoa que vem, colocar esse atendimento na voz, tanto para oratória quanto para o canto, e aí entrou o professor de canto, fui fazer aula, então hoje nós temos um atendimento mais completo. Me conta, lá no instituto, quais são os serviços que vocês prestam hoje? Vocês trabalham com a faixa etária específica ou atende criança, atende adulto? Como que funciona lá? Então, não, eu atendia criança. Quando Uhum. eu entrei, quando eu montei mesmo, eu falei: "Eu vou trabalhar só com adulto", porque eu já estava atendendo quando comecei, né, pegando também atendendo o duzão, que é do menos é Ela mais, né. atendeu o duzão do Menos é Mais, minha Gente, gente, né, ali é a né? coisa mais linda do mundo, aquela fofura Não, a que é voz ele. dele é É maravilhosa. incrível, e tá aí cada vez indo mais e mais, né. E hoje também tá estourando aí o Benza a Deus, que eu sou apaixonada, tô Sim. sempre com eles, Magrão, os meninos todos cantam muito. Então eu tinha colocado mais voltado para o adulto, pela questão da oratória, questão de cantores mesmo daqui, da cidade. Hoje a gente já ampliou e a gente começou a ter muita procura de criança.
Então eu Legal, tenho uma equipe hoje lá legal. no instituto, né, nós somos 4 fonoaudiólogos e 3 professores de canto, e um professor de teclado que está lá também. E a gente conseguiu abrir agora um espaço também para criança, né. Eu vi que a procura estava sendo muito boa. A Juliana, que é uma fonoaudióloga, a Juliana Magalhães, excelente, além de minha amiga, né, é uma excelente profissional. Ela também atua com as crianças com TEA, né, e tudo, autista. Então a gente abriu para esse atendimento lá na clínica. Hum, Então, hoje, a gente tem toda uma equipe que atende desde criança até o idoso. E que nós fizemos legal, agora também o projeto, que depois nós vamos conversar, que é o do idoso, que que é legal. a convivência. Como é que eu coloquei o nome? Agora eu esqueci a palavra. Mas é justamente o atendimento para o idoso diferenciado. Eu não queria colocar nada que fosse só de terapia de escrever ou só de falar. Então, hoje a gente colocou o atendimento para o idoso com a fono, com musicoterapia, arte-terapia e Nossa, que incrível. fisioterapia, né? Então, tá assim, bem bacana. Como que você vê a gente vê muito mito sobre ter uma boa voz, né. Uhum. O que que você pode nos falar? Você acha que todo mundo tem condição de ter uma boa voz, uma boa oratória, se bem trabalhado ou não? Não. Se não tiver nenhuma alteração física que não possa ser resolvida, né, porque hoje também a gente sabe que tem milhões de cirurgias, né, Sim, até mesmo o lábio leporino, você sabe que eles conseguem falar pós-cirurgia tranquilamente, né, fendas de palato, tudo isso. Mas, todo mundo consegue, eu falava muito isso: "Será que todo mundo consegue cantar?" Porque todo é, mundo também fala: "Ah, é só dom". Falei: "Gente, tem gente que tem dom e não consegue crescer". Né? exato. Então não, hoje a gente consegue trabalhar sim, né, com uma boa articulação, com uma boa respiração, sabendo colocar, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Não sei se você percebe que eu sou toda alérgica, a minha voz é mais nasal. A minha filha é assim, toda cheia de rinite e ela Hum, canta lindo, só que a voz exato. a voz dela é anasalada. Exatamente, então depende, vai depender muito de como você encaixar. E eu mesmo com eles falei: "Olha, se eu for dar uma palestra, agora aqui eu tô bem, a gente está descontraído, mas eu consigo mudar o meu tom, ó. Eu vou mudar totalmente a minha fala para ela ficar mais oral e eu conseguir falar com você com mais autoridade, com mais segurança. Então, são coisas que a gente consegue encaixar a voz, entendeu? Então, todo mundo hoje consegue ter uma boa oratória. O que eu sinto de diferença, Nina, é assim, por exemplo, eu dou exemplo também, não sei se a gente pode falar nome, mas eu vejo pela questão da modernidade, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Sim. Porque antigamente tenho 34 anos de formada. Quando eu me formei, o que que era? A gente trabalhava com jornalismo, era tudo padrão, eles tinham que articular bem, É, claro. parado, falar com calma. Hoje está muito bacana os programas novos, É bem descontraído, é mais é leve, mais né. leve, mas o que que acontece? Pessoas que têm dificuldade de ouvir, de compreensão, elas não conseguem acompanhar, porque elas não conseguem fazer uma leitura labial, então falta. Eu vejo isso pela minha mãe, que tem deficiência auditiva, né, Uhum. e aí não consegue acompanhar. Então também o moderno esqueceu um pouquinho do lado de pessoas que têm essa certa dificuldade. Aí eu acho que entra justamente o trabalho da fono, da gente voltar o que que é uma boa oratória, o que que é ter uma boa voz. É você estar comunicando, passando a sua mensagem com clareza. Então a gente tem que pensar também no contexto quando a gente está trabalhando. Vamos falar sobre isso. Eu Uhum. acho que eu acho não, porque quem acha não Não tem tenho certeza. certeza, né. Eu acredito que muitas pessoas Hum. têm dificuldade de falar em público. Uhum. Essa é uma coisa que a gente trabalha aqui no ClipTube, a gente estava até falando um Uhum. pouquinho antes, né, de trabalhar isso desde a infância, mas eu Uhum. vejo que grande parte das pessoas tem um certo medo de falar em público, né, que seja numa reunião, talvez Uhum. até numa entrevista, assim, é aquele medo, né. Então, o que que você como fono, o que que você indica para essas pessoas para elas vencerem essa barreira do falar em público? Então, a primeira coisa é a gente entender o que está levando. A gente sabe que tem o lado emocional junto, né? Se a pessoa é muito tímida, ela fica nervosa com facilidade. A pessoa ansiosa, que vai falar rápido demais, né? Que vai falar tudo de uma vez. Então, a gente vai entender primeiro aquele paciente, ou aquele cliente que a gente estiver trabalhando, e nós vamos pontuar junto com ele o que ele tem facilidade e o que ele tem dificuldade. E aí nós vamos trabalhar. A base sempre é uma boa articulação. Quando você tem uma boa articulação, você consegue regular o tempo da sua respiração,
que é o que acontece com quem fala rápido demais, não mexe muito a boca, eu tô falando com você aqui, não tô nem respirando, Não e de fala, nem repente, mexe, né? nem mexe a boca. E tem aqueles que já aconteceu, de eu pegar uma pessoa muito importante que dizer que, nossa, eu tô chateado porque eu vou dar uma palestra, as pessoas dormem, ninguém pergunta nada, porque é aquela pessoa que a fala é muito lenta, É monótono. monótona. E segundo, ele não teve nenhum treino. Então, por mais que seja uma pessoa totalmente capacitada, de inteligente, de conteúdo, na hora que ele ia dar a palestra, era aquele que falava sozinho, de costa para o público, sabe? Estava explicando com termos muito técnicos, as pessoas não acompanhavam. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, como postura, como olhar, como levantar perguntas, né? Ter tempo de ver se a pessoa estava respondendo, mudou completamente, né? Ou Tanto. seja, não adianta você ter só o conhecimento, Uhum, né, porque aquilo talvez você não consiga nem transmitir, porque exato. como que é a pessoa que está do outro lado, né? Ela entende o seu linguajar, Uhum, a sua é, fala técnica uhum, e ela tá, né? é, Então não adianta você ter só o conhecimento se você não conseguir transmitir com ex- clareza exatamente. E aí aquele eu digo que se comunicar, passar a sua ideia é uma arte, né? Tanto é que nós estamos aqui no Click Tour, né? É que é exatamente isso. Então, quantas pessoas que a gente vai assistir, você fala assim, nossa, que palestra, que coisa Sim, maravilhosa. É um assunto, às vezes, até que você já conhece, sim. mas te tocou pela forma que a pessoa se apresentou, com a forma que a pessoa falou, o que ela usou de palavras, de técnicas mesmo, de entrosamento com o público, isso conta muito. Esse trabalho de vencer esse medo, ele é um trabalho a longo prazo? Como que funciona a questão do tempo? A pessoa que procura o instituto para fazer uma palestra, ela já consegue ali, em poucos meses, adquirir essa A maioria, sim, principalmente quando a pessoa tem dedicação, porque eu falo tá. muito também que Não depende só exatamente, eu falei: "Gente, olha, eu sou 10%. Eu vou lhe dar as pedras ali e vou lhe ajudar. Agora vai depender de você. O resto é você se dedicar, é você perfeito. treinar, né". Então, eu tenho desde médicos, jornalistas, como as pessoas que só são professores, tudo que não estão na frente de uma TV, não estão na frente de um público grande, mas que eles sentem essa necessidade. Embora eu acho que todo professor precisava, tá? Porque professor a gente já Com sabe certeza. que gasta a voz, aí entra na questão mesmo patológica, mas deveria ter esse treino para poupar a sua voz, né? Mas a gente consegue em algumas sessões, principalmente 2, 3 sessões, eles já percebem a diferença. Quando eles conseguem fazer os exercícios de articulação, ver o movimento, entender as pausas significativas, aonde a gente tem que colocar ou não, para poder dar sentido ao que você está falando, eles já percebem, já ficam, "Ah, nossa, olha Que como está diferença. diferente, né? Eu estou sentindo que eu tô. Aí eu sempre trabalho com eles, a gente vai gravando, eles vão gravando, nós vamos percebendo, vamos ver onde foi bom, o que que a gente pode modificar, né? Então, tem várias coisas que a gente vai trabalhando dentro dessa técnica que consegue um tempo razoável. O que que eu gosto de explicar, tanto em terapia para questão patológica ou só para oratória, nós trabalhamos com músculos. Sim. Então, a gente precisa geralmente de uma resposta neuromuscular, que eu falo, de 3 meses de terapia. A primeira, que a gente vai instalar aqueles exercícios, aquela musculatura. O segundo, que ele já está entendendo. E o terceiro é a automatização. Então, às vezes, a pessoa, mas eu consegui, tá ótimo, não vou vir mais. Aí, depois de um tempo, volta, porque perdeu aquilo ali, já não lembro, não tá igual, porque Uhum. não conseguiu chegar na fase certinha. Então, geralmente, o tratamento vai ali, né, de 3 a 6 meses, que a gente consegue uma boa desenvoltura, uma fala com mais segurança. Eu vi que você me mandou e vocês foram os pioneiros lá em relação à transformação da voz para trans, não Uhum. é isso? Vamos falar um pouquinho sobre? Isso. Na realidade, já tem aqui, né, até o Iago que trabalha também comigo, já tem ali no só aliás, só tem aqui no hospital de no HUB, né. HUB do Hospital Universitário. Isso, que tem alguns atendimentos, né, mas agora mesmo nós colocamos no instituto um trabalho que é o pioneiro, que é a questão principalmente do canto, que muitas das pessoas, além de ter essa questão da identidade, que o que Sim, acontece é justamente isso, né, ou um homem trans ou uma mulher trans, eles querem ter aquela voz de acordo com o que eles estão sentindo naquele momento, sim. tá. Mas muitos também trabalham com canto. Então, aí a gente integrou o atendimento que a gente faz da fonoaudiologia junto com a aula de canto específico para eles, para que possam alcançar e se identificar com aquela voz. Então, está sendo um trabalho muito bonito, está sendo um trabalho assim.
é, né, vou dizer, gratificante em a gente conseguir estar devolvendo para aquela pessoa, ela estar se sentindo bem, né? Que olha, agora eu consigo usar a minha voz de acordo com quem eu sou agora e estou me sentindo bem, estou me sentindo segura, tá? Porque hoje tem Porque muito preconceito, muito. né? Ainda tem, não tem como, tudo quanto é lugar, né? Então, e também tem aquele outro lado que eu falo que é a questão, sem ser o pessoal trans, a questão do chip da beleza, que a gente Sim, sabe que modifica a voz, sim. O né? uso de hormônio também, né? Muito É. Uhum. pessoal mais fitness, né? E acaba é, gerando uma mudança Isso. na É. voz E feminina. aí acho que falta um pouco dessa orientação, entendeu? Porque chega às vezes a algum ponto que o uso abusivo de hormônio a gente não consegue mais reverter aquela voz. Sim. Entendeu? Então a pessoa tem que ser esclarecida. Acho que desde o momento que eu vou estar, né, sendo de qualquer jeito, ou a pessoa trans que quer modificar a sua identidade, ou a mulher ou o homem que quer assumir, ter mais massa, que é essa parte fitness, eles têm que entender que o uso abusivo dessas substâncias vão acarretar um alargamento, um engrossamento da prega vocal que depois é irreversível. É igual músculo, né? Porque a voz é um músculo, não é isso? Exatamente. Uhum. Vamos falar aqui. Você acha que tem diferença entre o trabalho vocal para o canto e para oratória? Tem. Tem Tem? sim, porque na realidade, quando eu vou trabalhar com o canto, tem, como a gente fala, tem muitas pessoas que falam muito bem e não conseguem cantar. Tem pessoas que cantando, a voz é uma coisa assim, você conhece com a pessoa, você fala assim, nossa, essa pessoa canta. Quando a pessoa abre a boca, você... Como que explica isso? A gente gravou uma The Voice Kids que Hum, ela falava com uma vozinha assim quando ela falava, sabe? aham. Quando ela cantava, ela tinha um vozeirão de Marília Mendonça, uma voz grossa. Eu falava, gente, que é isso? Como é que É, pode? exato. Então, ali, até essa parte, principalmente de criança, que a gente pega muitos adolescentes, que é bacana trabalhar somente essa parte da Tá mudando, né? tá, eles conseguem alcançar ou acessar, vamos dizer assim, posturas, né, áreas da voz que às vezes eles não estão tão acostumados no dia a dia da fala. Né? É aquilo que eu falei para você aqui, com a minha parte meio de nasal, de estar entupida, e eu quero mudar a minha voz para botar essa voz mais séria, mais grave, tudo. Então eles conseguem se soltar, junto à parte da interpretação, né? E geralmente quando eles estão cantando, eles entram numa, eu sou outra personalidade. Eu não sou a pessoa daquele, assim, Aquela, né? aquela Então criança. a gente consegue esse trabalho. Então a parte mesmo que a gente faz da parte da fono, quando eu vou trabalhar para oratória, eu vou trabalhar muito quando eu falei isso, a postura, a articulação, a respiração, a pausa, né, a posição, se ele está em pé, o mexer muito das mãos, então pode, do contexto onde ele vai usar a oratória dele. Se vai ser um professor, vai ser um político, vai ser um apresentador, um jornalista. E quando você vai para o canto, é aquilo que vem dela, né, da pessoa. Então, qual a música que você gosta de cantar? O que que você vai, deixa fluir. E aí a gente vai conseguindo, junto com o professor de canto, moldando a voz daquela pessoa se encaixe. Um dos erros muito grandes que eu acho que é importante a gente colocar é que muitos, tá, aqui eu acho que está tendo quase 90% das bandas, principalmente de pagode, Que né, daqui de legal. Brasília. O que eu acho importante é que muitos, principalmente adolescentes, eles querem imitar a voz daquele cantor. Sim. Né? Então, muito bem, mas eu quero cantar igual o Belo. Eu falei assim, meu bem, você não vai cantar igual o Uhum. Belo. Seu timbre não é para isso. Seu tom de voz não vai chegar naquele ali. Vamos cantar do seu tom, que vai ficar tão bonito quanto, mas você não vai ser igual o dele. Então, às vezes, muita gente acaba machucando muito a voz porque quer cantar igual o cantor que eles acham que é o ídolo deles. Só Aí que isso acaba sobe lá e e acaba acaba machucando. machucando muito. Aí acabam tendo alterações que aí vão ter, às vezes, até que afastar mesmo de cantar. Meu Deus, gente. E deixa eu te perguntar uma Uhum, coisa. uhum, A gente tá falando muito, você falou muito sobre voz e sobre o posicionamento, né? uhum, Porque você acha que é uma coisa integrada? Porque não adianta nada é o que a gente estava falando ali um pouquinho mais atrás, né? Você ter o conhecimento técnico, às uhum. vezes até Saber impostar. saber falar, é o que a gente faz aqui no ClipTube. Às vezes a criança ou o adolescente tem um vozeirão, Uhum, mas quando ele vai se apresentar, ele se isso. apresenta assim. Uhum, Então não é, eu acredito que não é só sobre a técnica ou então a voz como um uhum. todo. Eu acho que até na oratória para adultos, para Sim, jornalistas,
o todo, o corpo em si, ele todo Tudo, fala, todo, né? tudo, tudo, tudo interfere, né? É a mesma coisa que a gente vê assim, eu vou dar uma notícia muito séria, muito importante, a pessoa não vai fazer isso sorrindo, né? Exato. Então, vai estar o do sentimento, né? Mas, não, então essa é muito feliz, é um momento super descontraído, então ela vai estar mais leve. Então, através da sua corpo, de como você está colocando a sua postura naquele momento, vai te ajudar a passar aquela mensagem com muito mais facilidade. Como eu lhe falei, por exemplo, da questão da pessoa que tem déficit de atenção, tem perda auditiva, ela às vezes vai fazer só a leitura labial, mas através da postura, da face, do rosto, ela vai conseguir entender que é uma mensagem mais séria, se é uma coisa meio sofredora. Então, tem essas coisas que a gente vai trabalhar e é o corpo que vai dizer. Eu falei, gente, ninguém vai vou chegar aqui para conversar com você e vou ficar assim. Exato. E aí, vou falar. Não, eu não estou na minha casa para conversar com você assim, né? Mas eu também estou conversando com você bem mais tranquila do que eu poderia estar numa palestra mais séria, escolhendo palavras corretas para depender. Então, depende muito do meio que a gente está. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E essa parte de colocar o pessoal que é muito tímido é exatamente isso. A gente vê muito isso quando vai conversar com a família numa anamnese, o quanto aquela pessoa ali tem dificuldade ela de falar, ou não, sempre foi muito tímido, né? Sempre, ou foi muito chorão. Então, tem várias coisas que a gente vai entender do sentimento da pessoa para ela se identificar e saber o que que pode falar, mas você fala em qualquer lugar. Mas eu também fico nervosa. Todo mundo vai ficar nervoso no primeiro lugar que a gente vai. Mas se você sabe, você tem conhecimento e sabe usar de técnicas corretas, você consegue se expressar e passar a sua ideia em qualquer lugar. Carla, o ClipTube, por exemplo, é uma Uhum, escola de artistas para crianças, né? uhum. Eu queria que você falasse qual que é a importância. Você acha que é importante uma criança ter o contato com as artes, com o canto, com o teatro? Como que você enxerga essa relação desde a infância e postergando ali na vida adulta? Olha, a questão mesmo do crescimento, do desenvolvimento da criança, eu acho super importante ter contato com todas essas áreas. Né? Toda mãe quer colocar como? Eu quero colocar na escolinha, eu vou colocar no balé, eu vou colocar no judô. Esquece que essa parte do canto, do teatro, dele se identificar, ele ter essa formação da identidade dele, é muito importante. Tá? Ele começa. É óbvio, tem mãe que vai procurar, nossa, ela sempre foi muito, né? De Já falar muito, descolada, então eu vou colocar. Mas aquela mãe que sabe que aquela criança é muito tímida, esquece que esquece. esse lado ia ser muito mais gratificante para ele, né? De se entender, se achar naquele contexto, né? De identificar. Porque a Não é gente. sobre só cantar bem. Não. Porque a pessoa acha, às vezes, assim, meu filho vai. Eu vou botar ele na aula de canto ou no teatro para ele ser um ator. Não quero que meu filho seja ator. Aham. E aí fica com essa crença de Exato. que aquilo. Só que aquilo transforma ele para o futuro. Né? Exatamente. Ele consegue, naquele meio, ele consegue ter um crescimento, né, pessoal que é de experiência. Coisas que ele vai ter ali de dividir. Então eu tenho que agora, como você falou, eu tenho que me apresentar, eu vou ter que falar no público. Ele Exato. vai levar aquilo na brincadeira, e é na brincadeira que ele vai superar alguns obstáculos e pronto, e depois ali para frente vai ser muito mais fácil. Né? Eu acho que isso aí abre portas para uma identificação da criança e também para a comunicação e para o desenvolvimento corporal todo. Não é só para a questão da fala. Né? Ele saber se posicionar, ele né, saber passar as informações, usar o seu corpo para mostrar o que está acontecendo, o que está sentindo. Então, tudo isso ali faz muito, muito, muito bem mesmo. Muito, né? Não, é impressionante. Assim, eu falo, não sei se você tem cases lá no Hum, instituto, mas eu vejo aqui, chega até é emocionante, porque é. chega no final do ano, a gente, aqui no Cliptube, a gente tem nossa tradicional festa do Oscar, Uhum. onde as crianças se apresentam e tudo para os pais, para os vovós, para as vovós. E um pai chegou para mim e falou assim, Marina, eu tô encantado, assim, da diferença. O filho dele chegou no início do ano tímido, introspectivo, ficava num Uhum. cantinho e a gente foi trabalhando isso nele e ao final do ano ele apresentou uma peça linda Olha. de teatro. Eu olhava para a plateia, o pai era chorando, Ah, emocionado. é. Então você vê Então, que você fala, cara, é sobre isso, é sobre trazer a arte como Hum, como veículo, né, para exato.
o Fazer uma crescimento transformação da criança. é muito bonito. É um trabalho, assim, eu falei, por mais que eu antes não tinha pensado em criança, que eu trabalhei muito tempo com criança, né? E hoje eu já vi que eu voltei, eu estou atendendo um rapazinho hoje de 9 anos, com problema de voz, por gritar muito, sabe? Aí, ó, que tem acontecido muito da crianças abusarem da voz e as pessoas geralmente procuram o quê? Principalmente Um psicólogo adulto, só. só vão procurar voz quando já está com problema. Ninguém vem para cuidar. É raríssimo, a não ser profissionais que já estão bem conscientes. Mas a maioria ainda é assim, 80%. Ah, a médica mandou porque eu estou com nódulo, porque eu estou com calo, não, não. Então, tá vindo agora muita criança com abuso vocal, justamente por gritar demais, você falar e não ter esse cuidado. E eu tô amando de novo estar trabalhando com criança, porque nos remota, remoto, falei certo? Agora, tá Remota, certo, né? remota. Aquele tempo que a gente já trabalhava antes e a gente se colocar no lugar também. Sim, Porque eu falo que tudo é experiência, sim. né? Então, eu sou uma pessoa super aberta, por isso que eu falei logo quando cheguei. Aprende com Eu falei, eles, né. nossa, onde é que nós vamos fazer parceria? Vamos, né? Porque é justamente isso. A gente vê esse desenvolver, né, dessa criança, daquela criança desabrochar. Muitos pais procuram, por exemplo, a criança está demorando para falar, mas vai procurar fono. Ai, porque tá com troca. Aí demora um pouquinho para procurar fono. Mas a gente não vai trabalhar aquilo ali, ai, não fala o R, é o cebolinha, fala o L e não fala o R. A gente vai trabalhar a criança, vai trabalhar o todo, entendeu? Então, essa visão é que eu faço muita questão de que o Instituto tenha, entendeu? A gente tá, que é aqui de vocês também. O que que tá, como tem, Exato, por que que ele não está falando? Ali é um detalhe, ele não está falando R pelo L, mas como é que está toda a estrutura? exato. Como é que está o corpo? Como é que está a desenvoltura? Como é que está a fala dele? Então, todos a gente vai ver. E é essa parte, quando a gente consegue chegar ali, que dá uma alta, que é a mesma coisa do show do final do ano, né? Que você já tá assim, Nossa, é meu Deus, gratificante. sabe? É muito bom, porque e a felicidade deles, então, de conseguirem falar, é muito gostoso, sabe? É uma coisa que é, nos felicita mesmo de a gente estar vendo que o trabalho não foi só ali de trabalhar a voz, não é só aquilo ali, Exato. é um todo mesmo. A fono, ela deve ser preventiva ou ela deve ser procurada somente quando tem um Não, problema? ela pode ser preventiva, principalmente para o cantor. Vamos voltar ali para o cantor. O cantor, o certo seria que cada um tivesse a sua fono, Sempre. sempre. Né? Porque é instrumento de trabalho. Exato. Né? É como Assim como o professor deveria, né? como deveria, exatamente. Ter fono, né, dentro das escolas seria fundamental. Algumas têm, outras não. Né? Para a gente cuidar desses professores, cuidar desses cantores, para que não tenha. Hoje, se eu não me engano, a última pesquisa que eu vi do Simpro, eu acho que chega assim a 75, 80% dos professores afastados de sala de aula são por problemas vocais. Depois vem os problemas mais emocionais, psicológicos, mas por quê? É o abuso dentro de sala de aula, é falar por muito tempo e eles acabam não cuidando, né? Aí a gente entraria com essa parte preventiva. Até mesmo para a gente no dia a dia, é o médico. Outro dia eu fui numa médica, às 9h45 da noite, olha o horário, uma dermato. E aí Jesus! foi, era o horário que deu para mim e que tinha lá. Quando eu cheguei, que eu comecei a falar com ela, aí quando ela perguntou, começou a perguntar o que eu fazia fono, ela, tô precisando de você. Me Aí eu falei, ajuda, eu te ajudo e você me ajuda. exato. Aí eu falei pra ela, você vê? E você já procurou fono? Ela, não, mas eu falo desde manhã até agora, sem parar. Então, o médico também, todo mundo que usa a sua voz, precisava, né, cuidar, preparar. Porque como a gente estava falando que é um músculo, se eu puder fortalecer, eu usar bastante e ter menos desgaste, menos fadiga, melhor vai ser. Então, o teatro, a questão do professor, do cantor, eu falo até vendedor, aquele pessoal que vai na rua, vai, isso Sim, eu aqui. ia falar isso. A área de vendas, né? A gente tem um time aqui comercial e as Uhum, meninas ficam o tempo inteiro falando, então é exato. importante. Eu acredito que, assim, se a gente parar para analisar, a maioria das pessoas Uhum, deveriam ter um acompanhamento de fonoaudiologia, porque exatamente. a voz, a gente tá falando o tempo Tempo. inteiro. O médico tá te É, atendendo, o jornalista tá falando, o vendedor tá uhum, também te atendendo. Então, tudo isso, você é, tá usando um instrumento que é a voz, né? é. Então, as E pessoas aí a ficam gente assim, entra. só no cantor, no cantor. Exatamente. Não, e assim, e não é só o cuidado, né? Às vezes as pessoas vêm pra gente ali e perguntam, mas eu quero mudar, eu não gosto muito do tom da minha voz. Eu acho que eu falo um pouco mais agudo e eu quero botar uma voz mais de autoridade, que eu quero passar confiança. Consegue mudar isso? Conseguimos, sim. Esse é um trabalho que eu amo,
de paixão também, porque a gente vê que a pessoa se identifica com aquela voz. Então, quando ela alcança aquilo que ela queria, ela muda completamente. Muda a postura, muda a maneira de falar, muda a questão do relacionamento com as outras pessoas. Então, isso é muito bacana. E muita gente esquece que a fono pode trabalhar com isso. Né? Então, eu já peguei também, esse colega que eu falei para você dar da palestra, que hoje ele continua dando palestra aí feliz da vida, porque ele mudou essa posição e passou a ser chamado mais vezes. Então, para ele, como carreira e também como pessoa, teve muito a responder daquilo ali, um trabalho que foi feito em pouco tempo. Ele, acho que chegou nem a 3 meses ali de dicas que a gente foi fazendo, desenvolvendo ali em cima com eles, posturas, de levantar, de sentar, de mudar o tom de voz. Então, são coisas que as pessoas esquecem. Ah, então eu vou trabalhar, eu quero ser advogado. Eu tenho um advogado também, né? Então, eu quero ser advogado. Mas tem isso aí. Então, é uma mulher advogada ou uma mulher juíza. Mas ela tem aquela voz que não passa a Então, mínima é confiança. isso, eu acho que aumenta a autoestima quando a pessoa Exato. consegue Uhum. empoderar a voz. Não É. sei se é empoderar que fala, Mas é postar, né? impostar mais, e justamente essa questão de dar um certo poder. E foi uma das jornalistas que falou isso comigo. Falou, cara, eu acho que eu falo também assim, uma voz mais suave, e eu vejo a minha referência é essa voz, olha, firme quando ela fala. Falei, vamos trabalhar então, vamos alcançar essa voz firme, mas sem perder a sua identidade vocal, porque também tem isso. Né? Como eu falo que na questão do trans, que a gente vai mudar, vai descobrir a identidade dele ali. Mas quando a gente está trabalhando com a pessoa que quer só ter uma voz mais firme, uma voz mais autoridade, né, de segurança, eu tenho que respeitar o timbre daquela pessoa. Então, nós vamos usar sem modificar. Porque quantas vezes a gente liga para alguém, a pessoa atende, é você, fulano, que a gente já conhece Sim, a pessoa, né? Então, a nossa identidade vocal é muito importante não também. dá para mudar drasticamente, que a pessoa Sim, nem vai reconhecer, exatamente. reconhecer o Uhum. outro. Gente, que papo incrível. É, A gente vai terminar esse podcast e já uhum. vai fazer 1 milhão de parcerias aqui, porque, ó, sabe quando o santo É. bate, né? Acho que tem tudo a ver. O Uhum. Cliptube, ele é uma escola de artistas, né? Onde a Uhum. gente trabalha com crianças desenvolvendo as artes, as habilidades importantes para Isso. o futuro, e a voz é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Não, sim, com Nesse certeza. mundo de inteligência artificial, né, Carla? É, As pessoas, eu acho que quem tem o poder da comunicação, quem souber falar sim, melhor, vai sair na frente, porque hoje em dia as coisas estão sendo substituídas, né, por uhum, máquinas, sim, as pessoas estão sendo substituídas por robôs. Então, quem souber se comunicar, quem souber falar bem, quem conseguir ter uma boa oratória, eu acho que vai estar um passo à frente ali no não, currículo, e né? com certeza. E só para ilustrar o que você me falou agora, que veio isso na minha cabeça, que eu tenho analisado isso agora, nesse mundo digital que a gente está, tudo agora porque agora tem IA. Todo mundo, os médicos estão substituindo as secretárias de atendimento. E aí saiu uma nova pesquisa agora, semana passada, falando exatamente isso, que os médicos estavam procurando, querendo economizar e colocar uma coisa mais Uhum. automática para estar o tempo todo. Só que, ao mesmo tempo, eles estão procurando lugares em que a voz da pessoa seja parecida com quem atende, que tenha emoção, porque não é todo mundo que você quer falar com máquina. Não é. Você quer. Eu mesma não gosto de falar com robô. Eu quero Exata, falar com ser humano. exatamente. Então a gente vê o quanto a importância, mesmo com a tecnologia mais moderna, o quanto a voz tem um peso muito importante. É isso. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Hum, certo. No Instagram? Não sei se você tem YouTube. Como é que elas te acham? Como é que Hum. elas acham o instituto também? Tá, então, o Instituto, tem o Instituto Carla Oliveira, tem o meu pessoal, que é o Carla Fonoaudióloga, e eu estou atendendo tanto no Instituto em Águas Claras, e eu fiz parceria aqui com a Clínica Tarri, aqui no Brasil 21, Ai, que é uma clínica, pertinho. que é uma clínica de odontologia e bem-estar, em que a gente fez essa interação também, até para atender o pessoal do plano, mais para cá, que está sendo um atendimento bem maravilhoso, bem diferenciado, e futuramente aqui, né? Se Deus A quiser. gente aqui também vamos É isso trabalhar. Eu aí. acho que é onde a gente possa levar a voz, esse aprendizado, essa crescimento da pessoa, do indivíduo, mesmo de criança, adulto, adolescente, idoso, a gente tem que estar junto. É isso aí. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Vamos Uhum. supor que a maioria das pessoas vai te escutar hoje, Uhum. agora. O que que você falaria em relação à importância da voz, à importância da oratória, da comunicação?
Certo. Então, lembrar que a voz é a sua identidade, né. Então a sua voz, ela tem um poder naquilo que você faz ou no que você é. Então cuidar desse instrumento tão importante vai te facilitar para várias coisas, para você se identificar, para você se comunicar, você viajar, você, entender algumas coisas, ser entendido. Então a parte mais importante da nossa personalidade passa muito através da voz. Então, cuidem da sua voz. Maravilhosa! Gente, que podcast incrível. Hum, Se você tem alguém para compartilhar, já clica no botão aí, compartilha esse podcast com o maior número de pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição também todos os links para vocês uhum, poderem achar a Carla Oliveira, achar o Instituto, tá bom? E poder cuidar da sua voz. Afinal de contas, nossa voz é o nosso maior instrumento. Todo uhum. mundo precisa falar, precisa atender, como a gente falou aqui no nosso podcast. Isso aí. Esse foi mais no nosso podcast Viva a Voz. Eu te vejo no próximo. Um beijo e tchau!